Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vamos iniciar o 7º episódio do nosso podcast. Hoje as duas convidadas, a doutora Thalissa e a doutora Camila Couto, as duas especialistas em clínica médica. É um prazer tê-las vocês aqui. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Boa noite, muito obrigada, né? É um prazer estar aqui com você também na realização desse projeto. Espero que seja aí o primeiro de muitos. Vamos começar com uma dúvida minha, uma dúvida pessoal, que é a dificuldade que eu tenho de escolher, de ter certeza qual residência eu devo seguir. Certo. Eu quero fazer cirurgia geral, mas eu não tenho 100% de certeza nisso. E eu queria saber de vocês duas, como foi a escolha de vocês para decidir fazer clínica médica? Eu escolhi clínica médica desde o internato, foi a rotação que eu mais me identifiquei, né? Eu ia muito feliz para o hospital, muito animada. Realmente, eu sempre me identifiquei com paciente de hospital, emergência. Desde o internato, já tinha ideia de fazer clínica médica ou isso Já. veio desde o início da faculdade? Não, foi durante o internato mesmo que eu tive a certeza. No início da faculdade, eu pensava em dermato, quando era criança, tinha essa ideia. Mas durante a faculdade, fui me identificando com outros assuntos, outras matérias, na hora de estudar. E acabou que no internato mesmo, foi quando eu Decidi fazer clínica médica. Foi. E tu, Cacá? No meu caso, já foi bem diferente, né? Todos os estágios que eu rodava na faculdade, eu sempre me identificava, mas eu tinha certeza de que eu não queria uma área cirúrgica, apesar de sempre de gostar do meu rodízio de cirurgia. Não era um perfil que eu queria, mas inicialmente, quando eu me formei, eu queria pediatria, né? Então, eu fui trabalhar numa UBS e durante o trabalho na UBS, eu vi que às vezes eu ficava um pouco mais estressada, mais cansada durante os atendimentos da pediatria, apesar de gostar muito. Sempre me identifiquei muito com criança, mas o que eu mais gostava de manejar eram casos clínicos, mas não de criança, como paciente diabético, paciente hipertenso. Então, eu comecei a ver que, eu acho que é até uma coisa que pode te ajudar, que é uma coisa para o resto da vida. Então, se é uma coisa que eu já estava ficando um pouco estressada, desgastada, será que realmente, né, eu queria fazer isso? Então, por pensar muito no futuro, porque é uma decisão que é muito importante, eu optei por fazer clínica médica porque era o que eu estava me identificando mais durante o trabalho mesmo. Eu sempre soube o que eu não queria fazer, Okay. mas eu não tinha certeza do que eu quero. Eu já excluía, falava, isso aqui eu não faço de jeito nenhum. E o que eu mais penso também é como vai ser minha vida no futuro com aquilo. Porque tem matérias até que você gosta, especialidade que você gosta, só que você fala, será que esse é o tipo de vida que eu quero? Quando vocês escolheram isso, vocês pensaram dessa forma, assim, daqui a 10 anos, quando eu tiver uma família, eu quero, minha vida vai ser como? Entra dentro desse planejamento ou não? Para eu escolher clínica médica, eu escolhi mais por afinidade, né? De paciente e de tipo de atendimento, né? Não coloquei muito no papel exatamente dessa forma, como eu vou me enxergar daqui 10 anos dentro da clínica médica depois de fazer a SUBS. Mas foi por gostar. Por afinidade, por gostar daquele exatamente. Daquele foi estilo. Total afinidade. As outras, vamos supor, pediatria, nenhum tipo de afinidade. Cirurgia, nenhum tipo de afinidade. E eu vou excluindo. Eu também excluí as minhas, por exemplo, pediatria. Eu atendo pediatria, mas eu não dou conta de atender, de pensar que eu vou passar o resto da minha vida atendendo pediatria. Porque eu acho que é um ambiente um pouco estressante, onde tem que ter mais paciência. Agora, da área cirúrgica, eu já gosto um pouco. Eu gostava da área cirúrgica, mas eu pensava assim, no futuramente, né? Meu Deus, será que eu vou ficar muito tempo sem cirúrgico? Porque mulher ainda pensa ter filhos, casar e tudo mais. E é claro que hoje em dia, dentro da SUB, eu ainda penso mais ainda nisso. Mas a gente não deixa de pensar nesse fato, mas inicialmente foi a afinidade com que eu gostava de trabalhar mesmo. Entendi. Quando vocês entraram na clínica médica, vocês já sabiam a SUB que vocês queriam fazer? Ou durante, vocês falaram, vou entrar em clínica médica e lá vou me encontrar? Eita. Eu sempre quis cardio, né? Sempre quis cardio, decidi também na Então, tu entrou já sabendo que iria fazer clínica médica porque queria fazer cardio. Exatamente. Só que aí acabou que agora no final, quando eu terminei a clínica médica, eu já mudei. Falou, não quero mais cardio. Tá uma interrogação ainda. Tô analisando qual que eu vou seguir. Né? Tu tá em dúvida entre o quê? Cardio e nefro. E tu tá fazendo nefro, né? Quando eu entrei, como eu queria pediatria, aí resolvi ir para a clínica, porque eu gostava de manejar tanto os hipertensos, diabéticos.
entrei com o pensamento de fazer endócrino. Só que aí, depois que eu comecei na residência, eu achei endócrino algo muito ambulatorial. E eu me identifiquei, coisas que eu não me identificava antes, com emergência, com intensiva. E durante a residência de clínica, como os pacientes nefrológicos abrangem tanto o paciente ambulatorial, o paciente de intensiva, pacientes de emergência, eu optei pela nefro. E também porque eu fui me apaixonando, né? Não gostava de jeito nenhum. Durante o processo da o residência internato, que eu foi... odiava, meu Deus, eu achava muito difícil. Mas durante a residência, eu acho que foi uma área que eu aprendi muito e por isso eu me identifiquei e optei pela nefro. Entendi. Agora é outra dúvida, que essa eu acho que é a dúvida principal, que eu mais recebi no Instagram. Como é a rotina de clínica médica do R1? Como é a vida? É ruim de verdade? É mais ou menos? Dá pra aguentar? Você chora todo dia? Chora, mas não aguenta. Eu quero saber exatamente como é tudo. Como era a rotina? Que horas tinha que acordar? Que horas voltava pra casa? Tudo isso. Se foi algo muito desgastante pra vocês ou não, Matheus? Então, depende do lugar que você vai morar. O ideal é que você more mais perto possível do hospital que você trabalha ou que faça residência, né? E depende da cidade que você vai fazer. Em São Paulo é uma cidade muito grande, o trânsito é muito ruim. Então, se for gastar muito tempo no trânsito, você vai ter que acordar mais cedo. Então, o ideal é que você more mais próximo possível do hospital, né? Pra já ganhar aquele tempo, aí todo o tempo que for já vai ser tempo de descanso. Exatamente. E eu acho que depende também muito do serviço, né? Claro que a gente vai poder falar mais do nosso hospital, do nosso serviço, mas cada serviço vai ter uma rotina diferente. Mas, no geral, é uma residência puxada. Nós ainda tivemos sorte que na nossa não tinha plantão noturno, mas a gente sempre tinha no final de semana. E, como ela falou, a como não tinha plantão né? noturno, justamente a gente escolheu esse hospital por causa disso. Foi uma das coisas, né, que a gente analisou. Para escolher. Para escolher. É claro que outras coisas também, mas isso foi um ponto favorável. E como ela falou, né? Ai, meu Deus, eu moro em São Paulo, uma cidade enorme. Eu vou morar do lado do hospital ou vou morar em outro local? Então, a gente optou por morar um pouco longe, não tão longe, né? Mas, porque por ter mais coisas próximo, supermercado, tudo. Porque geralmente dava um lugar para poder passear, era mais fácil para ver os amigos, apesar de não ter tanto tempo assim, né? Você mesmo ficava bravo às vezes que a gente não aparecia, mas é claro que você morando do lado do hospital, você vai conseguir acordar um pouco mais tarde, quando você sai cansado do hospital, você chega mais rápido em casa. Gasta menos tempo para chegar em casa. Mas com o tempo vai virando um hábito. Querendo ou não, você cria uma rotina, você vai se adaptando àquilo ali. A gente acordava, começava às 7, acordava umas 5h40, 6 horas, com o tempo, que aí você vai relaxando um pouquinho. Mas a gente sempre saía, tinha que sair uns 30, 40 minutos antes para chegar. Né? Mas com o tempo, como eu disse, ia virando uma rotina e... Ia se adaptando e... No início, ali no primeiro mês, algum momento vocês pensaram em desistir? Não, no primeiro mês ainda não. Não, mas na verdade, no primeiro mês, não é nem tão pensar em desistir, mas a gente começou em março de 2019, num estágio, assim, completamente difícil, que é a emergência que chama de choque aqui. Completamente perdido, longe da família, numa cidade enorme, que eu nunca... Só tinha vindo aqui para fazer prova. E começamos num estágio que a gente olhava, assim, aquele tanto de paciente, aquela loucura, parada, síndrome coronariana, AVC, tudo ao mesmo tempo. E a gente olhava assim um para o outro, meu Deus, o que a gente está fazendo aqui? Mas eu adoro emergência até hoje. Para completar, nas 2 últimas semanas, veio a pandemia. Então a gente virou mais um desafio, A gente iniciou a residência junto com a pandemia. Foi agora que aí você no meio da emergência, chegando aquele tanto de paciente, você ali na linha e era de frente, totalmente atendendo, novo para todo mundo, né? O hospital não tinha protocolo ainda de que seguir, onde levar o paciente com suspeita de Covid. Nunca pensei em desistir, mas foi uma das épocas mais difíceis. Sim. Mais difícil. Foi. Rapaz, meu primo que entrou em cirurgia geral agora, ele não tem uma semana. Tem uns 3 dias que ele já fala, rapaz, será que é isso mesmo que eu quero? Mas é uma rotina diferente, porque o pessoal da cirurgia tem muito plantão noturno. Lá no nosso hospital mesmo, todo dia à noite tem residente. Tem R1, R2, às vezes até R3. Então, é uma rotina muito pesada, né? Você tem que chegar cedo de madrugada, na verdade, para seus pacientes estarem evoluídos às 7, porque se tiver que ir para o centro cirúrgico, alguma coisa. Então, é uma rotina diferente. Isso que eu queria saber. Quando vocês estavam passando na enfermaria, 7 horas, os pacientes tinham que estar evoluídos ou vocês tinham que chegar para evoluir?
Como é que Não, funciona? tinha que chegar para evoluir às 7. Às 7, né? Né? Dividir os pacientes e entrava nas enfermarias. Né? Geralmente, passava a visita geralmente com o chefe, 9, 10 horas. Ah, então É o ficava mais tempo- tranquilo. Exatamente. Como eu falei, cada serviço é diferente, né? O nosso hospital, ele não é um hospital que tinha todas as especialidades. Então, a nossa enfermaria, ela era de clínica geral e as subespecialidades a gente rodava em outros serviços, que é um convênio já da nossa residência mesmo. Então, nós chegávamos cedo, às 7, são em média de 50 pacientes, são 50 55, leitos, né? E Pra quantas pessoas? para 4 residentes, né? Ficavam 4 4 R1s. R1s e os R2 supervisionando. Supervisionando. Então, no início, você tem que aprender o sistema, Preencher porque papel, quando você os se pedidos de forma, exame, são tudo. muitos papéis. quando a gente tudo se é o forma, R1. dá uma insegurança, mas a gente vai perdendo o medo. Mas quando você entra na residência, que você vê as pessoas ali te auxiliando e tudo mais, você vai aos poucos perdendo aquela insegurança. Mas no início, dá medo, então Muito tudo é mais medo. lento. Meu Deus, o meu grupo da Thalissa, a gente saía da enfermaria 7 horas da noite, 8 que era horas. uma rotação Sério? da enfermaria que geralmente permitia que a gente saísse um pouco mais cedo. Às 5 horas. 5 horas. Mas a o gente nosso grupo nunca Não saía sai assim. assim. nunca saía. Sempre tinha Não. pendência, intercorrência. No primeiro ano, quais são os módulos que são divididos? A enfermaria, esse do choque, e quais são os outros? Os São principais. 3 meses no choque, 4 meses na enfermaria, 1 mês na UTI, 1 mês Pneumo, né? Pneumo no R1. na pneumo. Agora Então, eu assim, não tô- basicamente, então, no R1, UBS também. no a gente R1 tu rodava- roda em tudo, praticamente. Ou não? Eu tô confundindo. Não, Não. alguns módulos a gente rodava no R2. Especialidades, né? Especialidades, É, né? No R1 era mais enfermaria e emergência. A Por DEFRA exemplo, no R2. Por exemplo, tinha no mais UTI. R2, tu volta aí pro choque ou Volta. volta pra UTI. São tudo. Volta menos como rodízios, R2. né? Você Aham. Entendeu? vai 2 meses no choque, como R2, 3 meses na enfermaria. Diminui 1 mês de cada um desses e vai para outras especialidades. A gente roda na gastro, Na nef, na nef, cardio. na cardio, em outros Um serviços mês em mesmo. cada um. E é completamente diferente. A sua experiência como R1 da sua experiência como R2. Quando muda de R1 para R2, realmente melhora a vida ou fica mais... No início, não. No início, Não. piora. Porque Porque você tem que supervisionar o porque R1. você tem que ensinar e a responsabilidade é sua. É claro que, igual eu já falei para os nossos R1s, que são R2 agora, você está na residência, você está ali para aprender, apesar de ser R2, sempre discuta com o chefe e tudo mais, mas a responsabilidade é mais sua. Então, você tem que supervisionar, você tem que ensinar o sistema, tem que discutir os assuntos, tem que estar sempre orientando. Ensinar qual Então, o fluxo no do hospital, início- pra onde vai, se tiver É. alguma intercorrência, tudo isso. Aí No demora um início pouco é pra mais pegar. difícil. Mas Então, até o depois pessoal melhora. do R1 pegar, então fica um É. pouco chato. Fica. Aí depois melhora porque, teoricamente, você tá rodando choque, mas quem vai estar fazendo é o R1. Na verdade, assim, ele tá fazendo, mas você tem que estar sempre junto, né? Entendeu? Justamente, tem que estar de olho. Mas, por exemplo, evolução, prescrição, que é a mão de obra mesmo, assim, Uhum. diminui, assim, no R2. Só que aí vem o estudo pro R3, né? Então, Tem esse porém ainda, né? melhora em algumas coisas e piora em outras, né? Outra dúvida que eu tenho que isso realmente eu não sei. Porque algumas especialidades, quando você está finalizando, você tem que fazer uma prova, algo assim, no fim. Também tem Sim. na clínica médica? Não, seja forma como... Já forma como clínica médica, dali você vai estudar para entrar na outra especialidade. Isso. Aí no fim dessa especialidade tem que fazer a prova também? Depende de qual especialidade. Entendi. Mas, no geral, sim. No geral vai ter que ter. Porque eu vi que ortopedia tem que fazer. Uhum. Não, a clínica não tem, não. Mas, Então acho que clínica nem cirurgia. Então Não. faz essa prova. não. Saiu. E durante esse processo, em relação à parte teórica, vocês têm prova, conteúdo, aula, tipo, Tem. algo assim? Ou é só prática? Sim, cada final de cada módulo, em cada rotação, você tem uma prova, principalmente quando tá nos ambulatórios. De gastro, de cardio, de nefros, tem a prova pra fazer no final. Tem a prova que tem que tirar nota, igual na faculdade. Não é uma coisa assim que eles vão te reprovar. Claro que se você for muito mal, mas é para ver mesmo a sua evolução, né? Tem estágio que às vezes a nossa maior nota é ver a sua relação médico-paciente, o seu exame físico, o seu raciocínio clínico. Tudo Então isso é um avaliado conjunto durante o mês Durante o- inteiro. durante o dia a dia. que Exatamente. avalia. Alguns dão as provas mesmo para você fazer, outros não. Mas a gente é avaliado em vários quesitos. Eles dão a nota e faz essa média. Mas todo mês tem essa... Avaliação. Essa Tem uma avaliação. avaliação que é preenchida e carimbada pelo chefe, pelo residente. E as aulas tem também, tanto
na maioria das nossas aulas, os residentes que apresentavam as aulas. Mas a gente participou, a gente teve... não é um congresso, é tipo um congresso aquele de neuro, né? Que a gente participou. São atualizações mesmo. Né? São Mas aulas... que eram outros professores, né? Outros chefes que davam aulas, mas no geral sempre tem um chefe junto, mas escolhe um tema e a gente estuda e apresenta. Vai apresentar e uma discutir discussão, né? O chefe tá junto, mas a gente que apresentava mesmo. Quando você esteve... Entrou quantas pessoas com vocês? Teve alguém que desistiu? Não, eram 12 residentes. Não, desistiu o Pedro. Ah, é verdade. Ele não chegou nem a entrar. Né? Na verdade, eu acho que ele foi 2 dias e desistiu. Aí ficaram E ele 11 falou por que ele residentes. desistiu ou não? Vocês nem tiveram contato com Não, ele, né? na 2 Na dias? verdade, assim, a gente nem Acabou nem teve contato com ele, né? porque 2 dias. ele veio uns 2 dias, aí ele saiu, não falou mais nada. Aí conseguiu repor a vaga dele ou não? Não conseguiu. Porque já Perdeu tem um prazo. prazo, né? Que você tem até o dia 15 para sair. Porque se você não sair até o dia 15 de março, 15 de março. 15 de março. a vaga depois não vai ser liberada. E daí vocês ficam com a menos durante o fica. R1 todo. Ficou durante E no todo outono ano. repõe essa pessoa ou continua as mesmas vagas? Não, aí Não. continuam as 12 vagas. É Não um vem lado que 13. aumenta o serviço, né? Aumenta. Aumenta. Não, a gente sempre rodava em 4 R1s, aí teve um grupo que ficou com 3. 3. Aí a enfermaria fica mais pesada, os estágios ficam mais pesados. Tudo fica mais complicado, né? E depois não pode entrar porque depois do último mês? Eu acho que é uma coisa das Coremes mesmo. Isso é em todo o Brasil. A pessoa tem até o dia 15 para liberar a vaga. Se a vaga estiver liberada, a lista pode rodar até dia 31 de março. Mas a entendi. vaga tem que ser estar liberada até antes. o dia 15. Entendi. Não pode, por exemplo, desistir dia 30 e É voltar a mais de correr a lista. organização Isso, mesmo, não. né? Só pra É não- mais deles, eu não sei o porquê mesmo. Não. Tô entendendo. Outra dúvida que eu quero falar com vocês, porque isso 2 meninas me perguntaram no Instagram, sobre, por ser mulher, teve alguma dificuldade durante a residência ou não? Falou, a minha foi tranquila, não teve nenhum problema. Não passei Ou por vocês nenhuma viram, situação. teve algum problema? Não, Não. passei por nenhuma situação De por ser forma mulher. alguma. Né? Eram quantas mulheres na de vocês? Na verdade, nós Todas, éramos praticamente. 9 mulheres e 2 homens, Aham. né? E aí, sempre muito parceiros, os meninos e as meninas também. E a equipe Nunca teve também. privilégio com equipe, com chefe, nem maltrato, Nem nem maltrato, nada. nem Nem claro, assédio, não. não, nem nada foi disso. assim, ai, foi mais pesado por eu ser mulher, eu senti mais... Não, sempre. Ou alguém duvidou Os da R- minha conduta, não tem por Nada ser disso. mulher, nada Os disso. R2 eram tranquilos com vocês? Vocês pegaram a galera de R2 tranquila Sim. ou foi algo assim mais chato? Eram bem Super, tranquilos. seguraram na nossa mão mesmo. E Ensinaram. ajudaram, foram super parceiros e viraram nossos amigos mesmo. Mas eu acho que isso faz muita diferença, porque a gente podia contar com eles, né? E às vezes no início você tem um pouco de insegurança para falar com seu chefe, tem medo, né? De levar uma bronca. Mas eles foram muito parceiros e nós somos amigos. Porque hoje. eu já escutei comentar muito sobre isso, que para sua residência ser boa ou ruim, depende muito, passa muito pelo R2. Porque ele que basicamente no início vai lhe ajudar, pode lhe ajudar ou lhe atrapalhar, porque ele que vai estar com você Os nossos 24 horas. todos ajudaram, de verdade mesmo. Então, se acaba se o R2, porque assim, fala muito do R3 ou do chefe, mas o primeiro contato que tem é com o R2. Então, se sim. ele for gente boa com você, se lhe auxiliar, ótimo. Se não, tudo vira ao contrário. Isso aí. Os chefes de vocês eram tranquilos também? Super. Alguns. Tem uns que pegam... É porque cada chefe tem seu perfil, entendeu? Então, tem uns que são mais firmes para falar, mas outros são muito gente boa. Mas, no geral, apesar de serem firmes, sempre eram parceiros, né? Tipo uma Viviane, Uma Viviane. né? Pegava no pé, Pé, mas mas era sempre que a parceiro. gente precisava. E todos ensinavam muito. Nós tivemos sorte que, muitas vezes, o pessoal da cirurgia, às vezes, ficam sem chefes, porque é uma rotina pesada. Às vezes o chefe tá no centro cirúrgico, é em outro lugar, e a pessoa tá ali no PS, porque é uma rotina diferente. Mas nós tivemos o privilégio, a gente sempre estava acompanhado no chefe, sempre discutia os casos com o chefe. Às vezes eles até discutiam os casos e iam embora da enfermaria, porque a gente ficava evoluindo, já tinha discutido tudo. Era fazer a Mas papelada na depois. emergência, a gente sempre, o tempo todo, com chefes e parceiros, ajudando a gente no R1, no R2, incentivando para estudar para as provas. Então, foi No geral, muito bom. Foi muito Foi bom. bacana. Eu acho Essa que relação foi muito boa. Eu acho que no começo acaba que você vai assustando. E, na verdade, a gente até sabe que já vai ser assim, porque Já. a função de um professor é lhe cobrar para lhe estimular a estudar e melhorar. Só que na hora que a gente é cobrado, a gente fala, poxa, mano,
pra quê? Não podia só ter falado de outra forma. Eu acho que... Mas não sei, né? Vamos ver. Não, mas isso acontece. Mas depois, lá na frente, você vai ver, ai, essa bronca desse preciso, é dia necessário, foi né? necessária e eu aprendi, eu cresci com isso. Então, acho que isso acontece, mas não de uma forma para te agredir, mas para te ensinar mesmo. Lá na residência de vocês, qual era a carga horária? São 60 horas semanais. Né? E obedecia bem. E obedecer É, bem? Não Olha, passava, não. Porque como a gente disse, a gente não tinha plantão Noturno. noturno, né? E os dias que tinha de enfermaria, que às vezes ficaria menos horas, tipo, daria menos que 60, de segunda a sexta, a gente tinha os finais de semana. Então, no nosso caso, cumpria. Mas, no geral, que eu vejo o pessoal falar, sempre passa um estoura aí pouco. essa carga Passa. Na horária. nossa Uma dúvida que eu residência, Na residência de cobriu. vocês, não tinha plantão noturno no ano que vocês estavam, ou nunca teve e não tem até hoje? Nunca teve, Nunca não teve. teve. Mas é porque, assim, o plantão noturno, como eu falei, a gente sempre teve o privilégio de sempre ter um chefe. Igual o pessoal da cirurgia, da neurocirurgia, que tem chefe deles no plantão à noite, eles têm plantão noturno. E os nossos chefes, geralmente, eles estão durante o dia, são plantonistas que ficam à noite. Então, por isso que a gente nunca ficou. Porque não era o chefe. E nós somos Exatamente. 12, são vários estágios. Então, para você pensar no noturno, você tem que pensar numa escala para o pós-plantão. Então, isso foi algo que até tentaram instituir, mas não deu certo. Não Eu deu cheguei certo. aí, é um Uhum. plantão noturno, a gente estava tentando colocar. Mas não conseguimos o chefe O ficar pós- A gente ficou fazendo- feliz, não vou mentir, não. O pós-plantão, o que é? Me explica, que eu não sei o que é, não. O pós-plantão, é que você fez um plantão noturno, no outro dia você é liberado depois do meio-dia. Você tem que ter a folga após o meio-dia. Você não precisa ficar mais 12 horas no hospital, na residência. Entendi. Entendeu? Isso aí é Era imprescindível. prezando pela... Porque se Senão você... você sanidade ficaria mental. 24, É. entendeu? Na Não, residência. lá você ia ficar 36, né? Porque Exatamente. fez de dia, fez à Isso. noite e ficou no outro dia, isso é muito pesado. Aí tem... Exatamente. Exatamente. Qual foi a rotina mais pesada pra ti? O módulo mais pesado? A emergência, no R1. Tu fez ele logo que tu entrou? Foi a primeira rotação que eu fiz. Foi no R1 e na emergência. E daí tu ficava 7 horas da manhã, 7 horas da noite. Foi. E aí tu achou pesado devido ter sido Tudo novo, até novo, acostumar. adaptação, procedimento, tinha que aprender. E muitos casos graves. E no começo, primeiro mês de residência, estava tudo em adaptação ainda. Então foi bem pesado. E a gente chegou a sair, tipo, 9 horas da É, noite, 9. porque quando terminava, a gente não tinha evoluído ninguém. Então, porque era muito corrido no início mesmo. Então, pra mim também foi o estágio mais pesado, foi o da emergência. Foi pesado, mas Teve- eu gostava muito. mesmo. Teve um Eu acho que estágio que era a pesado curva de também. aprendizado acho que desse da emergência deve ter sido maior, ou não? É enorme. No início você acha que você certeza. não tá aprendendo nada. Porque é muito procedimento que você tem que fazer. Se você, Tem. você saiu, você não tem segurança, fala, não, tem que fazer agora, vai, faz. No primeiro ano de residência, no final, você já consegue olhar para trás e ver o quanto que você cresceu. Porque no início você fala assim, eu nunca vou aprender, eu nunca vou ser assim, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas com o passar do tempo, quando Mas você olha para consegue. trás, você vê, eu aprendi, eu consigo. Mas eu acredito muito nisso, porque é igual meu primo tava falando, porque você faz parte daquilo, não é um plantão que você tá dando, que você pega tudo pronto. Você faz parte desde montar o material para o acesso central, para intubação, você sabe onde é que pega isso, vai lhe trazendo uma intimidade com aquele ambiente. Então, É a depois com nossa o tempo... casa, né? O hospital da residência é a nossa casa. É a É. primeira casa. A gente fica mais tempo lá do que na própria casa da gente. Porque você vai acostumando e depois você fala, não, pra onde eu for aqui eu tô tranquilo, porque eu dou conta. Eu sempre tinha um caderninho, né? Pra eu ir anotando. Aí é engraçado que as primeiras folhas são assim: material para acesso central, seringa, agulha rosa, agulha preta. Aí os outros já são as condutas, As outras condutas. coisas. Mas é engraçado até a evolução das minhas anotações. Mas Deu pra perceber. a residência em clínica médica, eu acho que devido à forma como as faculdades estão o internato está um pouco falho, eu acho que em toda especialidade você tinha que ter pelo menos 6 meses de clínica médica ou 1 ano. Porque eu acho que você se torna outro profissional médico. Você sai Certeza. capaz para tudo. Porque É você, teoricamente, deveria sair do internato sabendo, tendo confiança. Não é saber, tendo confiança em entubar, passar acesso. É realizar toda a conduta de emergência do paciente, só que a gente sabe que a realidade não é essa. Não, infelizmente, não é, tipo... Na verdade, generalizando um pouco, mas falando mais em relação a mim, né? Porque eu sempre estudei muito, a Thalys também, a gente sempre estudou muito, mas é muito diferente quando você sai da faculdade, aquilo ali, aquele seu trabalho, aquele ambiente, agora é você, tipo, a pessoa tá confiando a vida dela a você.
Então, dá uma insegurança, dá um medo. E, infelizmente, nem sempre as pessoas estão preparadas. Não por não saber, mas por emocional mesmo. Porque no início, quando você começa a dar os plantões, você vai ver, nossa, eu consigo. Mas até você destravar é muito importante. E a residência contribuiu muito para isso. Porque eu mesma... Eu acho assim, que precisa dei os ter plantões. prática. Não adianta você estudar bastante se você nunca atendeu um infarto. Você só viu na teoria. Mas da mesma forma, se você for para um plantão de emergência e você não ter estudado o que acontece no infarto, o que o paciente vai queixar, Também não vai dar certo. você não vai nem fazer o diagnóstico. Então, é um conjunto. Você tem que estudar realmente, mas a prática realmente faz toda a diferença. Né? E é engraçado que quanto mais você vai estudando, mais você vai tendo medo, na verdade. Porque eu, quando formei... Estudando e vendo na prática o que pode acontecer, realmente. Isso eu acredito. Isso. Olha, quando eu me formei, eu acho que eu dei uns 4 plantões e fui para a UBS. Né? Eu tinha, apesar de saber, não tive nenhum problema, graças a Deus. Mas tinha uma insegurança e também porque eu queria ter uma carga horária para estudar para fazer a prova para residência. E acho que foi outubro, agosto, então assim, já mais da metade do meu R1 que eu comecei a dar plantão aqui. E é uma visão completamente diferente. Porque eu demorei a dar plantão aqui porque eu tinha medo. Porque quando você vai vendo, vai frisando. Você vai sabendo o que pode acontecer. Como a Thalys falou, uma coisa é você ir lá na faculdade, estudar, ler, fazer sua prova. Você sabe, você tirou uma nota. 10 na prova, outra coisa é você chegar lá, o paciente está na sua frente e você aplicar aquilo. É diferente. Então, envolve a teoria que você tem que saber, Prática, o emocional seu, o emocional do paciente, porque isso é uma relação que que conta muito e vai ajudar no seu atendimento. Então, quanto mais eu lia, eu falava, meu Deus. Pode acontecer será isso. que pode acontecer isso? Eu acho que a ignorância em alguns pontos, ela é até boa por conta disso, porque você faz as coisas sem medo. Eu acho que é maturidade. Eu acho que a residência proporciona maturidade de todas as formas, profissional, emocional, de tudo, que é diferente da faculdade. Você tá na teoria. Porque você pega uma confiança para quando você dá uma conduta, se a pessoa vier te questionar, você vai saber explicar o porquê daquilo. Então, eu acho que isso é uma das maiores gratificações da residência, porque você dá uma conduta e mesmo que a pessoa te questione, você sabe explicar. E essa maturidade, você desenvolve no decorrer desses anos. E aquela parte que tu falou que a gente estuda, mas na hora de aplicar é diferente. Eu lembro que eu estava no plantão e ia fazer alguma medicação e assim, ela tinha um efeito colateral muito sério. E eu fiquei pensando, eu tenho que fazer ela, mas eu tô com medo de fazer. Tá entendendo? Eu não tinha confiança de fazer. Antes de eu fazer essa medicação, eu pesquisei tanto, eu liguei tanto para reconfirmar o que eu já sabia. Mas eu não tinha, naquele tempo, confiança suficiente para dizer, realmente é isso. Se acontecer, paciência, eu vou tentar tratar da melhor forma, mas o correto a fazer é esse. E eu acho que isso que a residência traz, confiança. Você saber que tem que fazer aquilo, por isso, por aquilo, e já ter passado isso na prática. Já ter visto acontecer, ter feito o paciente ter dado certo, já ter feito acontecer, ter dado errado, mas saber que a conduta adequada no momento era aquela. E você saber contornar as complicações, porque não tem como, né? É uma área muito ampla e tudo está sujeito a ter complicação. E você saber resolver a complicação que é muito importante, entendeu? Porque aí você fica mais tranquilo. Se não, se complicar, eu vou lá e trato. Agora, esse era o meu medo que eu tinha no tempo. Eu falei, não, se complicar, eu vou fazer o quê? Tá entendendo? Aí eu ficava relendo, ligava, pesquisava, até que eu criei coragem, fiz e graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo. Agora me conta, eu quero saber, vocês se arrependem em algum momento de ter feito clínica médica ou de ter pensado, eu acho que eu devia ter feito outra área, ou se se eu tivesse feito isso, eu estaria dessa forma, ou vocês falam, não, tenho certeza mesmo que eu devia ter ido para essa área? Pergunta difícil. Eu talvez teria feito anestésio. Depois que eu entrei na clínica médica, em algumas rotações, eu tive a oportunidade de ficar junto com os anestesistas residentes também. E eu gostei bastante. Então, foi uma falha do internato que eu não tive contato, né, com nada de anestésio. E por isso eu talvez não me identifiquei, porque eu não tive contato, né? E depois na residência de clínica... Que tu foi ter contato realmente nada. Porque no estágio de UTI, tem outros residentes da cirurgia, tem anestesista, e a gente conversa, né, equipe. Mas aí eu falei, olha, talvez me identificaria com anestésio. O meu primo, que está em cirurgia geral, ele fica rodando. Ele fala, Matheus, eu tô rodando aquele centro cirúrgico, só vejo o R1 de anestésio sentado, sorrindo.
sorrindo. Aí ele fala, eu acho que fone de ouvido. Isso, eu acho que eu devia ter feito anestésio, Matheus. E um carregador portátil. Ele Mas, fala, de novo, um contando piada pro outro, tranquilo, e o Sujão correndo de um canto pro outro. Na verdade, eu também, assim, apesar de ter conhecido mais algumas outras áreas, eu não me arrependo momento algum. Acho que foi a melhor escolha que eu já fiz. Eu me vi crescer muito como médica, me sinto mais tranquila nos meus atendimentos, no que eu quero para mim futuramente. Então, acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Vim para um lugar que eu tive a oportunidade de ver várias coisas, várias comorbidades, coisas que eu só vi em livro. E então, foi a melhor escolha que eu fiz, sim, da área. Ainda bem que eu não fui para pediatria. Voltando na anestesia, eu já pensei, devido ser uma residência de acesso direto, de a carga horária, na maioria dos lugares, ser respeitada, ser algo mais tranquilo. Só que eu, particularmente, não me vejo fazendo anestesia porque não é que seja só uma vida de plantão, mas 70% da sua vida tem grande risco de ser só de plantão. E isso eu não quero pra mim. Eu tenho um sonho de ter consultório. Não que eu odeie plantão, eu até acho bacana plantão. Mas eu quero que plantão ele seja 10%, 20% da minha vida. Algo assim, pra mudar a rotina. Não seja a maioria do meu dia a dia. É por isso que eu acho que eu não faria. Hoje em dia, tem muito ambulatório de anestesia. Porque eu não sei se você já viu isso, mas, por exemplo, a minha avó, ela tem medo da anestesia, não é da cirurgia. Então, tem muitas consultórios para uma avaliação pré-anestésica, manejo de paciente com dor também. Então, é uma área que vem crescendo também. Mas, no geral, realmente, é 90% ainda, 80%, não sei, por cento. Não sei falar nesses números, mas eu acho que a maioria mesmo é plantão. Minha irmã tá fazendo anestesia, né? Mas ela também é um perfil, vai muito do perfil da pessoa. Vai do perfil. Eu amo conversar com o paciente, jogar a conversa fora, saber da vida dele. Então, não acho que eu seria completamente feliz. É uma área que eu gosto, mas não acho que eu seria completamente feliz, entende? Porque eu acho que na anestesia você não vai ter esse contato com o paciente. Você vai ter contato mais com a sua equipe de trabalho, mas o paciente ele falou 2 palavras, ele dormiu, ele acordou, foi embora. Exatamente. Então, você não é o protagonista daquela situação. Sempre vai ser outra pessoa. Você vai estar à mercê de outra pessoa. Mas, compensação tem seu lado bom, né? Que geralmente é mais tranquilo, a curva de aprendizado é muito alta, o salário quando sai já é bacana, só que atinge um teto mais rápido. Sim. Então vai mudando bastante. Quero saber de vocês duas, como é que vocês se veem daqui a 10 anos, cada uma, profissionalmente. Consultório. De quê? Tem que saber de quê. Tem que falar. Você tem um sonho alto, né? Tem uma clínica de hemodiálise. Tem que escolher hoje. Falar assim, Matheus, eu tenho que escolher minha vida hoje. Se não escolher hoje, acabou. Então, tem que falar o que tu faria hoje, daqui a 10 anos. Uma pergunta difícil, não sei. Mas tem que escolher uma. Tá, interrogação na minha cabeça ainda. Mas tu quer viver de consultório? É isso que tu quer? Quero um consultório, mas alguns plantões de UTI também, que eu gosto muito. Então tu gosta bastante de emergência, né? De UTI e de emergência, gosto bastante. Não é uma... Agora eu não vou tirar ainda, nem depois, daqui 10 anos. Não sei se vai mudar a minha cabeça. Né? Mas quero uma vida mais tranquila em consultório, mas quero manter o hospital também, porque eu gosto. Quero nem que seja uma parte da tua vida, né? Uhum. Eu também. Tanto é que eu escolhi a Nefro por isso, porque a Nefro você pode ter o consultório, ter os pacientes crônicos, mas também dar suporte numa UTI e numa clínica de hemodiálise, né? Então, eu espero que daqui a 10 anos eu tenha já meu consultório, que eu já tenha me consolidado como nefrologista, porque não é uma coisa fácil, né? É um novo desafio, que vai ser o desafio de passar na residência, primeiro de passar no vestibular, terminar a faculdade, entrar na residência, passar em outra residência e o desafio maior depois que você terminar, né? De você consolidar tudo a sua isso profissão, que você aprendeu. né? Não, medicina é uma vida dura, não é assim. Olhando de fora, eu acho que algumas pessoas passam a ideia que é um pouco fácil, tranquila, mas toma muito tempo da nossa vida. E muita responsabilidade E muita também. responsabilidade, porque a cada ano que vai passando, vem um amadurecimento, você vai tendo mais medo das coisas, fica mais melindroso, apesar de ter mais conhecimento. E em relação a isso, que vem um pouco da frustração que às vezes acontece, porque você estuda tantos anos e hoje em dia a gente tá vendo direto na mídia
tantos casos de pacientes agredindo, acompanhantes, porque você se estuda, se dedica, você está horas ali atendendo, você não quer atender correndo para dar um bom atendimento para a pessoa, mas infelizmente, claro que eu estou falando de uma minoria, mas que está crescendo. Tem pessoas que te agridem verbalmente e aquilo é muito ruim, porque às vezes você sabe que você poderia fazer algo melhor, só que você também tem que pensar na sua proteção. Então, acho que uma das partes que isso é um pouco frustrante, porque você se dedica muito e quando acontece isso, às vezes você vai para casa pensando, você poderia ter feito algo diferente, mas às vezes não, porque infelizmente tem sim pessoas assim. Isso eu acho que é um ponto de frustração quando a gente se forma. Eu acho que para a maioria das pessoas, porque a gente se forma, começa a trabalhar, eu acho que todo mundo que é médico, trabalhando no pronto-socorro, já passou por alguma situação do tipo, ou viu alguém passar, e aí você se pergunta, rapaz, eu estudei tanto, fiz tudo isso para estar passando por uma situação dessa. Só que eu até falei isso já no podcast anterior, que não é só nós que passamos por isso. Em Não, toda com profissão certeza, que lidar com né? gente vai passar por isso. Não. Teve um show do Whindersson que eu fui aqui, que o Whindersson ele é sensacional, ele é uma pessoa maravilhosa. Que o cara pagou pra ir no show dele, estava lá. Eu tava nesse show, O cara tava muito bêbado. lá, né? E o cara atrapalhou o show do Whindersson do começo ao fim. Verdade. Então, assim, gente, infelizmente é o ser humano. Tem pessoas e pessoas. Isso é em toda a profissão, igual você falou. Tipo, meus pais têm um centro automotivo e, assim, é muito difícil. Claro que em todas as áreas, a maioria é muito gratificante. Você vê o sorriso na pessoa quando você consegue fazer algo por ela, quando você consegue curar ou amenizar uma dor. Então, aquilo é incrível. E até meus pais, que é uma área completamente diferente da minha, é muito gratificante quando eles conseguem fazer algo por uma pessoa, mas você saber que ao mesmo tempo vem pessoas que não veem todo o seu esforço e vêm ali para fazer alguma maldade, alguma coisa. Então, como você falou, é o ser humano num todo, não é só na área médica, acho que é em todas as áreas. E eu acho que você tem que saber lidar para se esconder, por exemplo, bloquear essa parte da sua vida. Antes, quando eu comecei a dar plantão, eu sentia muito... Quando eu discutia mais facilidade com o paciente, por exemplo, o paciente falou alguma coisa, eu não deixava de lado. Só que aquilo me fazia tão mal, por exemplo, eu passava as 24 horas pensando naquela discussão, mesmo que eu tivesse certo. Ficava martelando na minha cabeça. Hoje eu me bloqueei de um jeito que, para a pessoa me tirar do sério, só se ela me bater, porque se ela fizer qualquer outra coisa, eu não consigo sair da minha linha. Eu sei que eu tenho que ter muito bem na minha cabeça que o problema não sou eu. Infelizmente, eu entendo até algumas pessoas de chegarem a esse nível de estresse, porque o sistema ao redor delas causa isso. É um hospital, geralmente, que o paciente está horas esperando, que ela não tem a qualidade do atendimento necessário que ela queria ter, ou não queria o exame que ela queria ter, ou às vezes, por desconhecimento, não é o local que ela deveria estar. Então, ela se estressa mais fácil quando chega ao consultório. Mas eu consegui, me blindar em relação a isso. Então, eu sei que não é ela. É o momento que ela está passando, então eu respiro fundo e só falo, minha princesa, o que é que eu posso lhe ajudar? É isso? E a gente então, tem que pensar assim, porque muitas vezes acontece com a gente, mas é uma coisa que todo mundo tem que trabalhar muito e a residência também te ajuda com isso. Por exemplo, a residência é um salário muito baixo para você trabalhar horas ali, muito em comparação cansativo. com o seu trabalho. E aí você tem que dar um plantão por fora, ainda mais em São Paulo, custo de vida extremamente alto, apesar que meus pais também me ajudavam, mas tem que dar um plantão por fora. Então, às vezes, por exemplo, se eu tava no choque, aí eu dava um plantão noturno e voltava. Você fazia 36 horas. Eu fazia, e o pior é que eu não é 36 horas, é porque as horas da residência não é a hora do plantão normal. É 12 horas que você tá ligado em tudo que tá acontecendo. Sim, mas eu digo assim, mesmo eu cansada, estressada, isso não era um motivo para eu tratar o meu paciente mal. Então, acho que a pessoa tem que saber o seu limite, tanto o paciente com a gente, tanto a gente com o paciente também. Porque, claro que não é só falando deles, mas tem muito médico também que às vezes está cansado, estressado. Aí acaba descontando. Acaba descontando do mesmo jeito que a gente não quer que sejamos descontados, a gente também não pode descontar no paciente. Tu teve que trabalhar durante a residência? Tive. Como foi? Foi difícil? Tu dava quantos plantões por semana? Dava para conciliar? Dava, sim. Alguns estágios ficavam mais difícil. Na emergência, se fosse para dar plantão noturno à noite, no caso, ficaria 36 horas mesmo. Mas em algumas outras rotações na enfermaria que sai um pouco mais cedo,
você consegue, né? Geralmente a minha meta era fazer um plantão por fora por semana. Sim. No caso, dava 3 a 4 no mês. Porque Fora, com a bolsa... fora a bolsa da tranquilo. residência. Eu também fazia um plantão por semana. Tinha mês que não conseguia, porque, por exemplo, o plantão começa às 7. A emergência acaba às 7. Nem sempre você consegue sair Chegar às a 7. tempo. E tem Isso. outros estágios, as UTIs também sempre às 7. Estágio que a gente rodava, por exemplo, na HC, às vezes saía mais de 7. E Então a você não distância. consegue assumir um Se plantão você às 7 da sai de noite um Pra também. São Paulo, porque é E meia vai pra um hora lugar pra que chegar é em outro meia lugar. hora, então, você tem a responsabilidade de receber aquele plantão. Então, às vezes, não dava por isso. Mas, no geral, dá pra... E em São conciliar. Paulo, eu acho que não tem como não dar plantão fora da Os agência. Cinderelas Não. são Porque os não- plantões que eram Só se muito você bons, tiver sabe? juntado dinheiro É. antes, né? O Cinderela é um plantão que é bom. Porque aí você consegue dormir em casa ir, ainda. dorme em casa, consegue descansar um pouco. Porque pelo custo de vida de São Paulo, a bolsa não vai pagar maior aluguel. Não. Então você tem que se virar e trabalhar. Infelizmente. E essa bolsa aumentou de verdade ou não? Então, Mais ou menos. nem... É porque cada residência tem bolsas que são pagas pela prefeitura, pelo estado, ministério. Então, alguns já aderiram, outros não. Mas subiu uma porcentagem que, proporcionalmente, é o que a gente recebia do auxílio com a pandemia, Entendi. né? Então, ficou Elas mais por ou menos a elas, né? mesma Ficou proporção. igualzinho. Mas tá ótimo. Não estamos reclamando. Mas tem alguns que ainda não aderiram. Entendi. Não, mas é muito complicado, porque você tem que se preocupar com a residência, tem que estudar, tem que aprender, tem que dormir fora de casa para dar plantão. É muito puxado, porque... E eu fico imaginando, porque assim, a gente não tem filho, a gente não é casado, a gente não tem ninguém que dependa da gente. Agora imagina se alguém depende da gente. A mais complicação que não... Responsabilidade tem que ser, a cabeça deve ser E a mil. gente tem colegas, assim, que é bem difícil, porque tem Isso. filhos, porque o marido tem que trabalhar, mas a pessoa tem que trabalhar, então tem que ver como é que faz com os filhos, escola, então é uma realidade bem diferente. Não gosto nem de pensar nisso. Agora eu quero saber, que vocês deem um conselho para quem está fazendo cursinho hoje e vai prestar prova de residência no fim de ano. Tanto da parte de escolha da residência, tanto da parte emocional. Eu acho que de escolha é uma coisa que eu defendo muito, que você tem que fazer algo por afinidade. E pensar, como eu pensei lá na minha UBS, é uma coisa pro resto da sua vida. Então, se for algo que você às vezes se cansa, às vezes se estressa, você não está completamente feliz, não tente, né? Tem que ser algo que você tenha afinidade, que você vai trabalhar com isso pro resto da sua vida, e não adianta você querer um retorno financeiro, mas você não ter uma felicidade, um prazer emocional. Então, tem que ser um conjunto. Então, acho que você tem que se dedicar para a área que você se identifica mais. E em relação a emocionalmente, eu acho que você tem que entrar preparado, porque a residência é um desafio, então vai depender da cidade para onde você vai, das pessoas com quem você vai com quem você vai rodar, com quem você vai conviver, da distância da sua família, das noites mal dormidas, mas não deixar que todos os pontos negativos superem os positivos, porque Mas geralmente os né, positivos são sempre sempre maiores, né? A curva de crescimento profissional, de amadurecimento, de saber lidar com problemas na residência, não tem como mensurar o tanto que você cresce dentro da residência mesmo. E eu acredito que você tem que colocar a sua meta e pensar que isso são etapas, para você Exatamente. chegar onde você quer chegar. Não tem que ficar pensando naquele momento agora, naquele sofrimento agora. Pense no seu crescimento posterior, porque vai passar. Vai passar, Justamente, entendeu? tem dia para E começar e você tem dia para vai acabar. se adaptar, entendeu? Você vai se É isso que eu quero adaptar. saber. Quando ela para R2, vocês falaram assim, rapaz, acostumei. Tá ruim, mas acostumei. Acostumei com esse caos aqui do meu lado. Você se acostuma. Nas Acostuma. férias você sente falta da sua rotina. É igual na faculdade. Ave Maria, eu acho que não vou acostumar desse tanto, não, para sentir falta. Não, se acostuma. Se Costuma sim. Porque foi uma frase que eu escutei de um residente que ele falou. Quando eu entrei no R1, o caos estava lá e eu me assustava com tudo. Então, parecia que eu estava num lugar muito diferente. Não é que depois ficou tranquilo. É porque eu me acostumei com aquele caos. Eu andava Exatamente. dentro daquele caos como se estivesse andando dentro de casa. Então, eu estava bem tranquilo emocionalmente. Então, eu conseguia lidar melhor. Não é que ficou, meu R2 foi super tranquilo, não. É porque eu já estava tranquilo com tudo que estava ao redor. O hospital se torna a sua casa.
Isso, né? porque você Aí acaba... as pessoas do hospital se tornam a sua Amigos, família, tudo. seus amigos. É Então, bom essa você parte. se acostuma assim. Uma coisa que também é dúvida minha é a relação com o pessoal da enfermagem, técnico de enfermagem, como era a relação de vocês lá no hospital? Vocês têm muito contato, não tem muito Tem muito contato? contato com eles. Dá muita briga, dá Algumas um vezes. trenzinho aqui. Algumas rixas, mas assim, no geral, nós tivemos muita sorte, porque ainda mais no início, eu falo que como você aprende com o pessoal da enfermagem, porque às vezes fala assim, doutora, não quer fazer isso, não? Então, Doutor, acho que é eles mais dão pra aquele cá. toque. Então, a gente teve uma relação muito boa, tinha uns que a gente brigava, mas depois amigavelmente Isso. mesmo. Se resolvia. Mas nós temos amizades com o pessoal da enfermagem, porque lá também tinha residente de enfermagem, de físio, nós somos muito Sério? amigos do Tinha aula pessoal da junto com- fisioterapia. Muito mesmo. Por incrível que pareça, a gente tinha uma boa relação com o pessoal da cirurgia. Sério? Eu sempre Não ficava tenho, um né? empurrando pro outro. Não, Aos inclusive, cirurgiões, a clínica é soberana. né? Tô brincando, Mas, é assim, sério. a gente teve essa sorte, né? E, como eu disse, sempre, nunca desmereçam. Na verdade, sempre se atentem, porque a gente vai aprender muito com eles. Porque eles têm uma prática muito Eles grande, têm uma né? experiência enorme. Geralmente, Muito quem grande. trabalha como enfermeiro teclar já está há anos lá, já deve ter uns 10 anos lá. Então, assim, ela já deve ter visto tanta coisa Já. que ela já sabe exatamente, doutor, calma, né? Aí não, faz mais pra cá. Ou não quer pensar melhor? E tem uns que parece que adivinham. Quando você tá pensando na coisa, eles já chegam com a coisa assim. Bom, tá pensando na médica, então te ajudam. Claro que tem pessoas assim, enfermagem, fisioterapeuta, médico, que não são preparados. Mas quando você tá com uma equipe boa, como a gente tinha, na emergência principalmente, era muito bom. O fluxo, todo mundo era muito preparado, sabe? Então, Porque todo mundo bem capacitado pra estar lá, então acaba a que gente aprendeu muito com o trem eles. andava de verdade. Deixa eu te perguntar, é uma dúvida minha. Você faz nefro, depois de nefro, tu vai ter que fazer, por exemplo, tu falou que quer fazer hemodiálise. Depois de nefro, ok, já consigo fazer hemodiálise, eu tenho que fazer mais outra coisa pra conseguir estar apta pra isso. Então, estou só no começo, né? Mas assim, na própria nefra, eu rodo em várias vezes num rodízio só para hemodiálise. Então, eu aprendo a prescrever, a avaliar. Então, eu consigo, sim, sair e já ir para uma área para trabalhar com hemodiálise. Até quantas vezes eu vou rodar? Pessoal, eu comecei esse mês na UTI. Então, eu ainda não estou muito dentro da nefra em si, mas meus colegas, meus R-iguais, já prescrevem um aprendizado, uma curva também. Mas você já consegue trabalhar na área. Existem subs, se você quiser fazer uma sub para transplante, que é uma área que vem crescendo muito. Existem as subs, mas não é obrigatoriedade para você fazer. Entendi. Mas há alguma área mais específica, como transplante, por exemplo, acho que seria interessante sim. Mas depende muito de onde eu vou trabalhar. Por exemplo, se eu for para um local que não seja São Paulo, que talvez não seja uma área referência em transplante. Não é. Então, entendeu? Não compensa fazer. Depende Entendi. da área que você vai. Até porque tem que ter a estrutura pra isso lá. Isso, por exemplo, se eu fizesse cardio, eu vou trabalhar num local que vale a pena fazer hemodinâmica ou não. Então, isso vai Depende da depender do cidade, seu né? planejamento. Tu quer ir pra onde depois? Acabar? Não sei ainda. Mas Sei. assim, tu quer ficar, tende mais a ficar em São Paulo ou voltar pra ir pra um lugar menor? Não gosto. Tu não gosta daqui? Não. Não sei se é porque eu cheguei junto com a pandemia, mas assim, é muito bom pra viver, assim, mas porque eu penso logo em construir uma família. Então, não tenho vontade de construir uma família aqui em São Eu Paulo. também, eu sigo essa linha. Eu acho que muito bom pra viver, muito bom pra fase Também que a gente acho. está. Sim. Essa fase aqui. É sensacional, mas eu acho que pra ter uma família, ter filho aqui, acho que a dor de Mais cabeça é difícil. muito maior. Mais difícil. Porque é muito complicado. Eu fico pensando às vezes, onde é que ele vai brincar? Nem tem onde ele brincar. Tá entendendo? Exatamente. Você vai ter que levar ele num lugar separado que serve só pra ele brincar. Porque não vai ter a rua, não vai ter o vizinho, não tem como estar na casa da tia. Então é totalmente diferente. É. Me diz uma coisa. Quando tu pensa em fazer cardio, tu já sabe a sub que tu vai fazer? Ou não? Não. A gente tinha que decidir também. Por isso que eu parei. Pra realmente decidir, analisar, colocar todos os pontos negativos e positivos pra poder escolher. Já era o que vai fazer meu coração feliz, né? Então, por isso que eu resolvi. Entendi. Não Tu sei tinha ainda. passado tanto pra cardio, tanto pra nefro agora, né? Foi. Tu passou aonde pra eles? Passei em cardio na ABC Paulista e passei na Santa Casa de Rio Preto pra cardio. E nefro eu passei no Maranhão e passei no Rio de Janeiro. Pela prova do Enare, que a nota deu nesses dois lugares. Mas meu coração não tava feliz, pra falar a verdade, né?
não senti paz na decisão, na escolha. E aí eu resolvi parar esse ano, trabalhar, me organizar os estudos, quando estou continuando, para refazer as provas no final do ano. E tomar a decisão mais acertada. Exatamente. Isso é importante para quem está tomando a decisão de começar, porque se você tem dúvidas, se você não está em paz, é melhor você parar, pensar, para você entrar tranquilo com isso. Porque se você já entrar com o pé atrás, talvez você não vai ter um bom aproveitamento, vai desistir. Justamente, porque já é tão puxado. Eu acho que a residência é algo bem complicado. Você tem que entrar realmente sabendo o que quer, porque o ambiente já vai lhe fazer, vai lhe botar um pouco para baixo para desistir. Então, se você não tiver certeza do que você quer, eu acho que acaba que você desiste mais fácil. Eu ainda tô me adaptando nessa escolha que eu fiz. É muito difícil você ser aprovada e decidir não assumir. Eu ainda tô me adaptando a isso, mas espero que vai dar certo. Não, vai dar certo. E tudo... Eu também sigo por esse caminho, que eu acho que você tem que botar sua cabeça no lugar, não fazer por pressa, ou porque outra pessoa Exatamente, eu tava com muita pressa pra fazer. Tem que dar um passo atrás, pensar, se organizar, viver um pouco, outras coisas. Sim. E daí seguir seu caminho de forma mais concreta, sabendo o que quer realmente. Fazer a escolha, você vai ser especialista, você vai trabalhar com aquilo o resto da sua vida. Você tem que escolher exatamente o que vai deixar seu coração em paz. Justamente. Né? E tu quer ficar aqui em São Paulo ou tu quer voltar pra Imperatriz? Não sei. Tu tende mais pra quê? A voltar. A voltar? Uhum. Mas tu não é igual dela, que tu não gosta daqui ou tu... Não, eu amo São Paulo, eu amo a vida aqui, eu amo tudo. Eu amo quem eu me tornei em São Paulo. Por isso que eu gosto tanto da cidade. Frase pesada, gostei. É sério. Mas isso é verdade. É por isso que eu amo essa cidade, que eu me tornei outra pessoa. Evolução muito grande, profissionalmente, amadurecimento pessoal, profissional. E por isso que eu quero aproveitar mais um tempo aqui ainda. O que tiver que evoluir aqui ainda, vou ficar. E depois eu volto pro Maranhão. Eu tenho na cabeça, assim, eu quero voltar queria voltar pra minha cidade, obviamente, mas se não for possível, pra uma cidade próxima. Mas eu não quero sair totalmente de São Paulo. Os melhores dos sonhos, qual era? Eu poder atender aqui e atender lá. Ter minha família, ter tudo lá, Também tudo penso organizado. nisso também. Mas conseguir vir atender aqui uma semana por mês, porque eu vejo vários médicos que fazem isso e conciliar enquanto eu tiver saúde e força para fazer isso. Com certeza. Porque aqui é um centro de referência. Isso, aqui também, né? Aparecem muitas mais oportunidades. Aqui é um mundo muito diferente da minha cidade, eu acredito da cidade de vocês também. Então, se você pegar o bom dos dois lados, a vida tranquila de lá para constituir uma família, mas ter a parte do trabalho, das oportunidades de serviço aqui também. Isso seria ótimo. E com avião hoje em dia acaba que... 3 horas de viagem. 3 horas de viagem. Às vezes você fica mais perto do que se você estivesse no interior ao lado da sua cidade. Por exemplo, tem alguns interiores ao redor da minha cidade que são 5, 6 horas de carro, que eu tô mais perto daqui de São Paulo do que do interior. Então fica muito mais tranquilo. Aqui eu vou pra Goiânia, o tempo que meus pais demoram de ir pra minha cidade pra Goiânia, praticamente, entendeu? Justamente. Ficou muito mais prático. Então já não se torna um empecilho tão grande para ficar aqui. Sim. Mas enfim, galera, vamos finalizar esse podcast. Muito obrigado de novo por vocês terem aceito o convite. Agradecer de verdade, porque eu sei que a vida é corrida, amanhã vocês devem ter plantão, devem acordar com sono, que vão chegar à tarde em casa. Mas muito obrigado, e eu acredito que para quem vai escolher, saber realmente como funciona a residência clínica médica vai ser muito bom. Porque até para mim, que é uma das coisas que eu já tinha descartado, era clínica médica, abre um pouco a sua cabeça para outras coisas que eu sei que eu vou passar na minha residência e que faz parte, e que vai acostumar, e que depois passa, e que vai valer a pena. O importante é ver que vai valer a pena, não desistir, persistir, que lá no final vocês vão ver uma recompensa enorme. E muito obrigada, né, de novo pelo convite. Eu fico muito feliz de ver seu projeto, você fazendo isso com muito carinho, sempre convidando as pessoas. E desejo todo o sucesso do mundo para você. Obrigado, meu bem. Também agradeço pelo convite. Estou muito feliz e parabéns pelo projeto. Obrigado, meu bem. Galera, não se esquece de se inscrever aqui no canal e próxima semana tem mais. Abraço.